Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol. E a gente vai atualizar vocês dos acontecimentos dos 4 grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol carioca. Vamos falar um pouco do mercado da bola também. Vamos começar falando, galera, do Fluminense. Segundo o jornalista Gerson Júnior da Rádio Brasil, o novo alvo tricolor para a lateral esquerda é Camilo Cândido. Camilo Cândido é um uruguaio, joga no Nacional do Uruguai. Ele tem 27 anos, é jogador de seleção uruguaia, é um grande reforço que seria a vinda dele para o Fluminense. É um jogador que tem contrato com o Nacional do Uruguai, então o Fluminense vai ter que entrar com grana para poder trazer o jogador. Algumas sondagens, o Fluminense ainda não apresentou proposta, mas algumas sondagens estão sendo realizadas e o Fluminense procura no mercado um lateral para suprir o problema da lateral esquerda. Mário Bittencourt, gente, colocou como objetivo para 2023 a restauração do Estádio das Laranjeiras. O Estádio das Laranjeiras vai servir para jogos de pequeno porte e para jogos do futebol feminino também. Tá? Então, a revitalização das Laranjeiras é prioridade para o Mário Bittencourt. Fluminense perto de assinar acordo com a Ferge para a venda da transmissão dos jogos do Carioca. Fluminense vai embolsar 15 milhões, pessoal. O Flamengo vai ficar com 20 e o Fluminense com 15. Tá? Já está em fase final de negociação e as partes devem assinar o acordo a qualquer momento. Fluminense renova contrato do zagueiro David Braz de 35 anos até junho de 2024. E tem uma cláusula no contrato que, se ele estiver bem, o contrato se estende até o final de 2024. Tá bom? Então, David Braz continua nas Laranjeiras por mais uma temporada. Tá? É um jogador que é importante ali na reserva. O Fluminense tem o Nino e o Manuel como titulares, tem o David Braz, o David Duarte e agora o Vitor Mendes como reserva. Celso Barros se despede da política do Fluminense. Ele alfinetou Mário Bittencourt dizendo que pegou o Fluminense na Série C e levou o clube a 2 títulos nacionais, 2 títulos brasileiros. Enquanto seu desafeto só ganhou o Carioquinha. Né? Palavras do Celso Barros, que foi vice-presidente até o final desse ano. Ele foi eleito junto com o Mário Bittencourt para ser o vice-presidente do clube. Ele foi vice-presidente, só que não atuava como vice-presidente. O Mário praticamente afastou o Celso Barros. Então o Celso ficou à parte, só assistindo aí esse triênio aí do Mário Bittencourt sem poder fazer nada. Né? Então agora ele se despede da política, não sei se futuramente ele vem como candidato. Então fica aí a alfinetada do Celso Barros no Mário Bittencourt. Fluminense renova contrato, já falei. Lima será jogador do Fluminense, pessoal. Acordo entre as duas partes está bem próximo e o Lima deve acertar com o Fluminense daqui a 1 ou 2 dias ou 3, não sei. Já está tudo certo entre o jogador e o Fluminense. Agora o Fluminense negocia com o Ceará e a vinda do jogador. Tá? Então o Lima deve ser um novo reforço do Fluminense. É um jogador que joga no meio, joga no ataque, é um meio atacante, joga como volante, enfim, é um jogador polivalente que vai ser muito útil ao Fluminense. Fluminense e Bahia fecham venda de Gabriel Teixeira por 2 milhões de dólares, cerca de 10,5 milhões. O Fluminense tem 60% do jogador, então o Fluminense deve ficar aproximadamente com quase 5 milhões do Biel. Né? O Diniz, inclusive em entrevista, né? Ele falou que o Fluminense precisa de lateral esquerdo, precisa de meio campo, precisa de um volante, zagueiro, enfim. O Fluminense está tentando contratar, está tentando fazer a vontade do Diniz, mas a lateral esquerda, como ele começou a procurar muito tarde o lateral esquerdo, as principais peças do futebol brasileiro já foram contratadas, enfim. Reinaldo, Juninho Capixaba, o Felipe Jonathan dos Santos vai permanecer, o Bruno Pacheco fechou com a Fortaleza, está fechando. E, enfim, a gente não encontra muitos laterais por aí de bobeira.
Então o Fluminense vai ter que ir no mercado sul-americano. E também lá é difícil você achar um lateral de qualidade boa, desempregado ou sem vínculo com algum clube. Então o Fluminense vai ter que injetar dinheiro se quer contratar um lateral esquerdo, ou vai ficar com as peças que tem, que é o Alexander, pode promover o lateral do Júnior, da base, né? E também pode apostar no Guga, de repente deslocado para a lateral esquerda. É uma possibilidade também. Então, gente, é com isso que o Fluminense vem para o Carioca, Brasileiro, Copa Libertadores, enfim. É com esse time que o Fluminense vai tentar erguer algum título esse ano. De bom foi a renovação do Diniz, que continua fazendo um excelente trabalho no Fluminense. Alguns com um pouco de receio, porque a seleção vai escolher o seu preferido para treinador, e o Diniz está sendo muito cotado, principalmente pelos jogadores que foram pentacampeões brasileiros. Então, o Fluminense está vivendo esse drama aí da escolha do treinador da seleção. Vamos falar um pouco do Flamengo, galera. Vitor Pereira trava a negociação do Fla com o lateral direito Gilberto do Benfica, ex-Fluminense, ex-Vasco. O Vitor Pereira quer um outro tipo de jogador, tá? O Gilberto não agrada ao Vitor Pereira. Agustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, deve ser reforço do Flamengo por 2 milhões de dólares, cerca de 10,6 milhões de reais. O jogador deve estar fechando com o Flamengo e deve desembarcar no Rio de Janeiro a qualquer momento. Flamengo e Palmeiras disputam meia argentino do River Plate, Luca Orellano. É o tipo camisa 10 do River. A sua multa rescisória é de aproximadamente 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões na cotação atual. Então, Flamengo e Palmeiras brigam pelo argentino Luca Orellano. Vamos falar do Vasco, galera. Pedro Raul assinou até o fim de 2025 e é jogador do Vasco da Gama. O Vasco pagou à vista ao Kashima Reysol 2 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Tá? Então, Pedro Raul vai ficar no Vasco até 2026. Alex Teixeira, atacante de 32 anos, não deve permanecer no Vasco para 2023. O jogador recebeu proposta do Vasco e não gostou. Tá? Está negociando também com o Cruzeiro, o Alex Teixeira. David, do Inter, atacante, está sendo sondado pelo Vasco e pode estar de saída, que estava sendo sondado pelo Vasco, está de saída para o São Paulo. Está fechando com o São Paulo o atacante do Inter de 27 anos. Manuel Capasso, zagueiro argentino de 26 anos, assinou o contrato de 3 anos com o Atlético Tucumã e não deve sair no momento para nenhum clube sul-americano. Então, o Vasco vai perder esse jogador aí, que não deve fechar com o Vasco no momento. Também o Diego Valois, da Argentina, colombiano, do Talleres da Argentina, o clube pediu 9 milhões de dólares pelo jogador e o Vasco ofereceu 2 milhões de dólares. Então a distância é muito grande e o negócio ficou muito difícil. Tá? Vasco próximo de acertar com Vina, meio atacante do Ceará. O jogador interessa ao Vasco, o Vasco vem negociando já há alguns dias com Vina e o jogador pode jogar pelo Vasco em 2023. Vamos falar do Botafogo? Bota faz sondagem a Daniel Alves, que está no Pumas do México. O jogador não vem atuando bem, está na reserva, a torcida vem, a mídia e a torcida vem criticando muito o jogador, mas ele quer cumprir o seu contrato até o final e deu um não para o Botafogo. Victor Cuesta, zagueiro do Botafogo de 34 anos, é alvo do Boca Juniors. O Bota renovou o empréstimo do jogador por mais um ano junto ao Inter, mas o Boca Juniors quer o jogador para a próxima temporada. Botafogo intensifica conversas para contratar Cláudio Vinck, lateral direito. Outro que pode fechar com o Botafogo também a qualquer momento. Ex-volante do Botafogo, Gustavo Bochecha, de 26 anos, é o novo reforço da Portuguesa de Esportes. Vamos falar do mercado da bola, galera. Bruno Fux, zagueiro do CSKA, ex-Inter, é o novo reforço do Atlético Mineiro. O jogador fechou
e vai jogar 2023 pelo Atlético. William Formiga, lateral direito de 27 anos, é o novo reforço do Ceará. Tá? Flamengo renovou com Davi Luiz até fim de 2023. Lucão, zagueiro de São Paulo, é o novo reforço do Guarani. Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Ceará, acerta com Fortaleza, o arquirrival do Ceará. Wesley, atacante do Palmeiras, fechando com o Cruzeiro por 4 temporadas. 3 milhões de euros por 50% do jogador. Então essas são as notícias do mercado, dos 4 do Rio. E peço a quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe um like, que é muito importante para o canal, e ative as notificações para vocês ficarem sabendo da gravação do novo vídeo, ok? Amanhã eu gravo um novo vídeo aqui para vocês, atualizando vocês cada vez mais. Deixo um abraço para todos, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Fiquem com Deus, uma boa noite.